Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, eu recebi vários directs lá no Instagram sobre como que faz o cálculo da renda familiar para obter aquele auxílio emergencial de R$ 600. Eu vou então explicar aqui para vocês mais ou menos como é que faz isso, tá? Como é que calcula, em especial para esse auxílio emergencial. Vou explicar de forma genérica e de forma especial. Tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do vídeo que eu fiz sobre a íntegra da lei que prevê esse auxílio emergencial em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Se vocês quiserem, dê uma olhada lá que eu falei da lei na sua integralidade. Nesse aqui eu vou falar só sobre como calcula essa renda familiar, tá? Antes da gente começar, aproveita aí, se você não for inscrito no canal, se inscreve de uma vez, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixa seu like para que esse vídeo seja recomendado para outras famílias. Se no final fizer sentido para você, de alguma forma gerar valor para você, esclarecer alguma dúvida que você tinha, compartilha aí com os amigos. Vamos lá. O que se entende por renda familiar? Renda familiar mensal, renda familiar mensal per capita. Como isso é calcular? Antes, vou trazer para vocês o seguinte: o conceito de família é o conjunto de pessoas que possuem o grau de parentesco entre si. Aí esse grau de parentesco pode ser civil ou sanguíneo, tá? Vivem numa mesma casa formando um lar. Essa família pode ser composta de um ou mais indivíduos. Se é um indivíduo, a pessoa que mora sozinha também é considerada uma família. E aí a gente chama de família unipessoal, tá? Esse conceito de família para o auxílio emergencial, ele tem fundamento no fato de que os indivíduos que contribuam para o rendimento daquele núcleo familiar, ou que tenham suas despesas atendidas por essa unidade familiar, tá? Então, voltando para a gente fazer o cálculo da renda familiar. Normalmente, como é feito esse cálculo? Um assistente social vai até a residência da pessoa que está requerendo o benefício, ou um benefício lá junto ao INSS, faz entrevistas com ela, faz entrevistas com os demais moradores da casa, pergunta ali sobre as fontes de renda de cada um, verifica as condições estruturais do lar, móveis, eletrodomésticos, benfeitorias e inúmeros outros fatores, tá? Depois disso é feito um laudo social, que aí vai ser encaminhado ao INSS e o INSS vai verificar se faz ou não jus a esse auxílio. Só que isso se dá em condições normais. Aqui, a lei previu que o auxílio emergencial tem uma condição diferente. Eu já vou explicar para vocês que condição é essa, que previsão diferente é essa. Não vai, pelo menos agora, não vai nenhum assistente social na casa de vocês. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Só continuando o raciocínio aqui. A renda familiar mensal per capita, ele é calculado da seguinte forma: renda familiar mensal per capita, renda familiar mensal por cabeça, tá? O cálculo é assim: soma-se todos os rendimentos dos membros da família que moram na mesma casa que o requerente do benefício. Depois, divide-se esse valor pelo número de familiares, incluindo o próprio requerente. Vamos lá, um exemplo. O indivíduo A mora com os pais B e C e mais um irmão D. Os pais B e C trabalham e ganham um salário mínimo cada um, tá? O indivíduo A e o irmão D não trabalham. Então a gente faz o seguinte: a gente pega os dois salários mínimos, divide por 4 pessoas. E aí a renda mensal per capita é o quê? Meio salário mínimo por cabeça, meio salário mínimo per capita, meio salário mínimo por pessoa, tá? No caso do auxílio emergencial, para obtê-lo, a renda familiar mensal per capita tem que ser de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos. Como eu expliquei para vocês, vocês vão pegar todas as pessoas que moram aí na sua casa,
vão somar os rendimentos do último mês de todas as pessoas. Depois, dividir pela quantidade de pessoas. Aí, nós vamos ter a renda mensal per capita. Ela tem que ser de meio salário mínimo para se ter direito ao auxílio emergencial. Ou é uma coisa ou outra. Ou então vocês vão somar os rendimentos do último mês de todas as pessoas aí da sua casa e aí a gente vai ter a renda familiar mensal total. Para ter direito, essa renda familiar mensal total tem que ser de até 3 salários mínimos, ou seja, por cabeça meio salário mínimo ou total de 3 salários mínimos, tá? E pode se enquadrar em uma ou em outra. Por quê? Às vezes não encaixa no meio salário mínimo, mas se encaixa em 3 salários mínimos. Por exemplo, tem 3 pessoas que moram juntas, cada um ganha um salário mínimo. Não vai enquadrar em meio salário mínimo per capita, mas se enquadra na soma das 3 de até 3 salários mínimos, tá? E aí, eu vou voltar lá, como eu tinha explicado para vocês, como é que vai ser verificado nesses casos específicos do auxílio emergencial. Como eu falei, eu vou repetir. Agora não vai nenhum assistente social na casa de vocês, tá? Em condições normais, isso seria verificado pelo assistente social. Mas por a gente estar tratando de um período de pandemia pelo coronavírus, por se tratar de um auxílio emergencial, onde é necessário que as pessoas estejam em isolamento social, estejam em quarentena, evite-se, né, esse contato, essa renda vai ser verificada pelo CAD único, lá pelo cadastro único, para os trabalhadores que forem inscritos nesse cadastro. Para os trabalhadores que não tiverem inscrição no CAD único, eles terão que entrar no aplicativo, fazer a declaração de que recebem e se enquadram ou em meio salário mínimo por pessoa ou em 3 salários mínimos, somando todas as pessoas. Tá? Isso é uma autodeclaração. Você vai dizer, tá? A princípio não vai haver nenhuma apresentação de documentos, mas pode ser que posteriormente eles venham a pedir documentos ou até investigar se as informações prestadas pelas pessoas estão corretas. Muito importante dizer a verdade. Uma eventual mentira aqui pode até configurar crime, tá, pessoal? Além de ter que devolver todos esses valores crescidos de juros e correção monetária. Então, muito importante dizer a verdade. Valendo lembrar que a lei só permite o auxílio para até 2 pessoas da mesma família, tá? Às vezes se enquadra, a família se enquadra no meio salário mínimo per capita ou nos 3 salários mínimos mensal total. Mas aí só 2 pessoas da mesma família que vão poder receber. Isso é o máximo. Não pode mais de 2 pessoas da mesma família, tá? E outra, não estão incluídos no cálculo da renda familiar mensal os rendimentos do Bolsa Família. Então, na hora de fazer o cálculo lá dos rendimentos que a sua família tem, o Bolsa Família ele não entra nesse cálculo. Vocês não precisam colocar ele aí, tá? Só os demais rendimentos. É importante também mencionar que esse é apenas um critério. Estou explicando aqui como calcula essa renda. Renda per capita e a total familiar. Mas esse é só um critério, é só um requisito. A pessoa ela tem que preencher os outros requisitos que a lei determinou lá, tá? Que eu expliquei no outro vídeo, tá? Que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Eu expliquei a lei inteira lá. Aqui eu fiz só um pedacinho, mas existem outros requisitos na lei que têm que ser cumpridos. Eles são cumulativos. Compreenderam? Esse foi só um vídeo pequeno para explicar essa questão da renda, como calcular para vocês, tá? Espero que eu possa ter ajudado aí vocês. Tendo mais notícias sobre esse auxílio emergencial, e sobretudo porque o governo falou que tem provável chance ou grande chance de que esse auxílio ele vá ser prorrogado, aí eu trago mais notícias aqui para vocês, posto um vídeo para vocês ou coloco lá no Facebook ou no Instagram, tá? Se quiserem mais informações, tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade, coloquem aí nos comentários, tá? Que eu respondo assim que eu puder ou gravo um vídeo para vocês, tá? Aproveite, segue lá no Instagram, segue no Facebook, eu posto bastante coisa lá. Forte abraço para vocês, fui!